A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, estou aqui mais um dia, Senhor, para falar da sua palavra. Continua, Senhor, me capacitando para estar transmitindo o seu evangelho. Fala, Senhor, através desse estudo. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos verdadeiramente ler e compreender a sua mensagem. E que toda a honra e toda a glória sejam dados a Ti. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No estudo de hoje veremos Marcos, capítulo 8, dos versículos de 34 a 38, que fala sobre cada um deve levar a sua própria cruz. Deixo como indicação para vocês lerem ou verem o estudo aqui no canal em Mateus 16, dos versículos de 24 a 28. E também deixo para a leitura complementar Lucas 9, dos versículos de 23 a 27. Amém, amados? Então vamos lá. Marcos 8, 34 diz assim: E, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Amados, vejam bem, nos estudos anteriores nós vimos que o quê? Que o Senhor Jesus, ele falava ao povo por meio de parábolas, né? E aqui ele estava o quê? Dando, alertando, falando, né, para a multidão de uma maneira que nós vemos clara, né? Que quem quiser seguir ao Senhor Jesus deve o quê? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus. Amém? Então, diferentemente de vários momentos em que ele falava às multidões, que era através de parábolas, né? Nós vemos aqui ele falando sobre isto, né? Vimos no estudo anterior, lá dos versículos de 27 a 33, né? A confissão de Pedro, que o Senhor Jesus perguntava os povos, né? O que o povo, as pessoas diziam a respeito dele, a quem ele era. E aí as pessoas, os discípulos dele disseram que uns achavam que ele era João Batista, outros Elias, outros um dos profetas como os antigos, né? E aí o Senhor Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou, né? Por assim dizer, com as minhas palavras. E Pedro confessou o que? O Senhor o apóstolo Pedro disse: Tu és o Cristo, né? E aí o Senhor Jesus falou claramente o que iria acontecer com ele, né? Que ele ia ser rejeitado pelos anciões, que ele ia padecer muito e que ele ia ser o quê? Morto, né? Mas depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus já estava o quê? Alertando sobre a sua morte e ressurreição. E aqui ele falando, né, para a multidão, nós vimos que ele alertava a multidão: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. No versículo 35, continuando, fala: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Lá em Mateus 10, 38, fala mais ou menos que não serve para ser seguidores de Jesus aqueles que não estão preparados para morrer, como Jesus morreu, e o acompanhar, né? Também lá em Lucas, acho que é 14, 27, dê uma lida depois, tá? E aqui em Lucas 17, 33, é semelhante também. Deixa eu dar uma lida com vocês. Lucas
Lucas 17:33, que fala: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Amém? E em João 12:25 diz assim: quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Amém? Então, é o Senhor alertando, né, que quem resolver salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Versículo 36. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma, né? O que o homem pode usar, né, como dinheiro para pagar, né, a sua alma? Nada, né? Nada. Você pode vender todas as suas posses, pode vender tudo que você tem, mas ainda assim, né, você não vai ter com o que pagar pelo resgate da sua alma, né? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amados, vamos lá. Nós, quando temos um encontro real com Cristo, né, nós verdadeiramente somos tocados pela mensagem e a palavra de Deus, né? Quando verdadeiramente somos tocados pela palavra de Deus e como posso dizer, vivemos uma vida condizente à fé que nós professamos, né? O que acontece? Nós vivemos uma vida de acordo com a fé que nós professamos. Não adianta simplesmente nós dizermos da boca para fora que aceitamos a Cristo, mas vivermos uma vida que não tem o quê? Que não tem a ver com nada que um cristão viveria. Como assim por assim dizer? Antes de termos um encontro real com Cristo, nós vivíamos aqui no mundo um tipo de vida pecaminosa, na escuridão, né? E quando encontramos a Jesus, que é a nossa luz, nós devemos o quê? Não mais vivermos nas trevas, na escuridão, como morcegos. Nós devemos ter uma vida, uma nova vida, uma vida o quê? De santidade. Então, amados, se a gente simplesmente nos apegarmos, né, a essa vida que na carne, em que nós desejamos coisas que nos beneficiem na carne, nessa pele e osso que nós temos, estamos o quê? Nos apegando a essa vida, a uma vida de prazeres, luxúrias, pecados, desejos, né? Então nós estamos nos apegando a essa vida. Mas se verdadeiramente passamos a crer no Senhor e nos arrependemos da vida que levávamos, né? Nós vamos o quê? Abrir mão daquela vida e vamos nos tornar uma nova criatura com Cristo. Amém? Nem que para isso possamos o quê? Morrer por esse propósito, morrer pelo Evangelho. Amém? Então devemos verdadeiramente o quê? Abrir mão da vida que vivíamos, dos prazeres da carne e viver uma vida para Cristo. Então devemos o quê? Tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus, certo? Devemos tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus. Então nós abrimos mão da vida que levávamos e passamos a viver uma nova vida em santidade. Claro que não é algo fácil, não é algo que muda de um dia para o outro. Claro que não. Contudo, né? Não é uma vida fácil, contudo, a gente tem que pegar a nossa cruz. Vamos pensar na imagem de uma cruz de madeira pesada. Quando você passa e carrega a ela,
o que acontece, amados? Ela é pesada, vai ser difícil, é difícil você carregar, você vai sentir peso, você vai se esforçar. E o que vai acontecer? Você vai se cansar. E é isso, a vida do cristão. A vida do cristão é dura. Devemos lutar contra a carne todos os dias. Amém? Tem uma frase, se eu não me engano, acho que é de Lutero. Tinha morrido. Lutero. Martim Lutero. Martinho Lutero falou assim nessa frase: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias, né? Então, falando da nossa natureza humana, né, que é frágil e pecaminosa, nós todos os dias devemos lutar contra a nossa carne. Ainda que a gente tenha descido das águas do batismo, né? Ainda assim, nós continuamos nessa nossa natureza humana que só sabe pecar. Mas nós cristãos não pecamos mais deliberadamente, consciente do pecado. A gente não vai e se prepara para pecar. Não. O que nos diferencia, o que a gente tem que diferenciar nas nossas vidas das demais pessoas que não têm uma vida em comunhão com Deus. Nós procuramos não pecar. Ainda que venhamos pecar sem querer, por assim dizer, né? Sem perceber, sem querer, num momento do cotidiano, de repente, a gente vai e comete um pecado. É diferente de a gente se preparar para pecar. Por exemplo, o pecado do adultério. Você tem um laço matrimonial com uma pessoa, né? Você tem um marido ou uma esposa, e você se prepara para sair de casa e você sabe que vai encontrar uma pessoa a qual você vai ter um relacionamento extraconjugal. Então você se preparou para cometer aquele pecado. É diferente quando você de repente você está conversando com alguém e fala, por exemplo, fala uma mentira e a pessoa vai embora. Aí depois que a pessoa vai embora, você, poxa, lembrei, não era bem assim o que eu queria dizer. E aí você já pecou, né? É só para ilustrar, para a gente entender mais ou menos. Então, amados, nós devemos verdadeiramente o quê? Abrir mão dessa vida que nós temos na carne, de prazeres da carne, de buscar luxúria, buscar riquezas. Por quê? O que adianta a gente se encher de prazeres? Vamos pensar na gula. Uma pessoa gula, se encher de comida, encher-se de comida. Uma hora você vai o quê? Passar mal. Uma pessoa cheia dos prazeres, e se enchendo e se corrompendo, e aquilo vai trazer o quê? Um mal à pessoa, né? Eu vou buscar riquezas, eu quero isso, eu quero casa, eu quero muito dinheiro. E aí, de repente, quando você vai começar a gastar o tanto de dinheiro que você ganhou, você morre. Do que adiantou você ficar se dedicando tanto tempo a se enriquecer e se você morreu, né? Então, amados, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ser condenado à morte eterna, né? Ser condenado ao inferno, mais vulgarmente falando, né? Então, amados, nós verdadeiramente, aquele que quer seguir ao Senhor Jesus, deve o quê? Negar-se a si mesmo, negar... O que é negar a você? É negar o que você deseja. Eu quero que a minha vida seja assim, assim, assim. Eu quero ter boa casa, boa casas, boas viagens, assim, por assim dizer, e deixar como se essas coisas materiais fossem tudo na sua vida. Vamos ter aqui o discernimento, amados. Eu não estou falando para vocês pegarem, né? Vou vender tudo que tenho, vou morar na rua. Não, vamos ter o discernimento do ensinamento, porque o ensinamento é mais espiritual do que físico. Porque aonde estiver o seu coração, ali, onde estará o seu coração, ali você... Deixa eu procurar os versículos, amados.
Onde está o seu coração? Versículo bíblico. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lucas 12:34. Amém? Então, amados, se você ficar vendo algo que você quer muito e anseia por aquilo, você dorme pensando naquilo, você acorda pensando naquilo, ali está o seu coração. E as coisas de Deus, você coloca em segundo, terceiro, quarto plano, até que pode acontecer de você não ter mais vida para dar tempo de você voltar e pegar as coisas de Deus e colocar como prioridade na sua vida. Então, nós vamos ter discernimento para entender o ensinamento. Nós podemos ter uma casa boa? Sim, podemos. Podemos ser ricos? Amém. Podemos desejar se casar? Amém. Podemos desejar ter filhos e viajar com meus filhos, com o meu marido, com a minha família durante várias vezes no ano e gastar a riqueza que eu tenho? Sim, desde que o seu coração não esteja nessas coisas. Entende? Não, desde que essas coisas materiais, bem materiais, as coisas da carne, os desejos, os prazeres da carne, não estejam em prioridade no seu coração. Porque nós vimos aqui em Lucas, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, se essas coisas estão conosco, mas você não vive para isso, você pode ter. A palavra de Deus fala que o quê? É mais fácil um camelo passar, lá em Mateus 19:24. É mais fácil ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Amém, amados? Então, Mateus 19:24. Então, nós podemos ser ricos, financeiramente falando? Sim. Mas não podemos colocar nossa esperança na riqueza do nosso dinheiro. O nosso coração deve ter o quê? Com Deus, nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Entendeu? Colocar os planos de Deus em prioridade na nossa vida. Amém? Até porque podemos ter todo o dinheiro do mundo, mas de repente vem uma doença, eu posso estar hospitalizada no hospital de primeira ponta, melhor hospital, tem o melhor tratamento, as melhores máquinas, os melhores medicamentos. Mas se Deus não permitir que você seja curado, todo aquele dinheiro que você gastou não vai valer nada. Entende? Então, amados, é mais importante vivermos uma vida em santidade, uma vida seguindo a Jesus, do que todas essas coisas. Porque o que importa é você ganhar o mundo e perder a sua alma, né? E aqui no versículo 38, falando assim: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora. Amados, nós vemos lá em Oséias, né? Depois vocês podem me corrigir. Oséias foi um profeta que o Senhor mandou que ele casasse com o quê? Com uma meretriz, por assim dizer, né? Ele se casou com uma meretriz. Por quê? Assim como Oséias casou com uma mulher meretriz, o povo de Israel estava cometendo o quê? Adultério contra o Senhor. Eles estavam o quê? Traindo ao Senhor, sendo desobedientes, né? Idolatrando falsos ídolos, né? E aqui fala, né? Uma geração, porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora. O que é uma pessoa adúltera nas coisas de Deus? É uma pessoa que está o quê? Rejeitando a Deus e idolatrando outras coisas. O que é o que é a idolatria, né? Vamos lá. Ídolo é qualquer coisa que nos afasta de adorar a Deus. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui os versículos. Levítico 19:4 diz:
Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Portanto, 1 Coríntios 10:19-20. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido de um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não, quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os ídolos. Amados, quando a gente pensa em ídolo, nós podemos pensar simplesmente com uma figura de uma estátua. Vamos pensar assim. Nós, quando pensamos em ídolos, nós pensamos com uma estátua, né? Algo que as pessoas vão olhar e se reverenciar. Mas eu digo a vocês, aqui minhas palavras, que tudo aquilo em nossas vidas em que nós que nos afasta de Deus e que nós nos dedicamos a isso, é como se fosse um ídolo. Nós podemos pensar no ídolo simplesmente como algo algo que a gente vai olhar, tocar, se abaixasse, né? Se abaixasse, se reverenciasse, se adorasse. Mas tudo que nos afasta da verdadeira adoração ao Deus vivo, ao nosso Deus Altíssimo, o único Deus, né? Isso se torna um ídolo, certo? Então, amados, quando nós procuramos salvar a nossa vida, é quando nós encontramos o Senhor Jesus, Ele fala do Evangelho para nós, mas ainda assim a gente prefere ter a vida como a gente tinha no passado, com prazeres, com coisas da carne e buscando aquelas coisas. Amém, amados? Mas quando nós pensamos, nos arrependemos verdadeiramente, fala, não quero mais essa vida, eu quero o Senhor Jesus na minha casa, eu quero Deus na minha casa, na minha família, eu quero que Deus salve a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, glória a Deus. Nós verdadeiramente nos arrependemos o quê? Nós abrimos mão da vida e passamos a conduzir a nossa vida para ao Senhor, né? Lá no versículo 38, porquanto qualquer que, entre esta geração adulta e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Então, se nós nos envergonharmos do Senhor Jesus, né? Como assim? Negando a Ele na frente dos homens, na nossa caminhada, na nossa vida. Ah, você é cristão? Não sou que. Você acha que eu tenho cara de ser crente? É um exemplo bobo, tá? Mas se nós nos envergonharmos, né, do Senhor e das palavras do Senhor, Ele também se envergonhará de nós, né? Também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então devemos ter muito cuidado, amados, quando, né, perguntarem a gente as coisas de Deus, né? E afirmar, ter orgulho, né? Se orgulhar do Deus maravilhoso a quem nós servimos. Hoje na igreja, só para finalizar aqui, hoje na igreja eu falei sobre, né? Eu estava refletindo sobre a mulher samaritana. A mulher samaritana, irmãos, ela foi buscar a água na hora sexta, eu acho, se eu não me engano, na hora sexta, que seria mais ou menos, na minha percepção, meio-dia. Ela foi buscar água meio-dia, e no contexto da época, meio-dia era um horário escaldante. Para nós aqui no Rio de Janeiro, não sei de onde vocês estão ouvindo, é calor, né? É um calor. Então ela foi no horário em que ninguém mais provavelmente buscava água. As pessoas buscavam mais cedo ou mais tarde. E aquela mulher samaritana, ela tinha algo social que afligia a imagem dela, porque ela já havia se casado 5 vezes e estava morando, né, com um sexto homem que na verdade não era o marido dela. Vamos pensar nisso no contexto da época. Seria um escândalo, seria algo para deixá-la com uma má fama.
Então, muito provavelmente, para ela não ser apontada pelas pessoas, ela deveria ter saído naquele horário para buscar água para o quê? Para realmente evitar encontrar as pessoas. E depois, resumindo, depois leiam lá João 4, dos versículos de 1 a 30, e para evitar, né, ser apontada, ela muito provavelmente foi aquele horário. Mas depois que ela encontrou o Senhor Jesus lá, né, ele pediu a ela água e falou, se você soubesse quem te pede água, né? Leiam João 4, tá? Do versículo 1 a 30. E aí, depois que ela teve um encontro real com Jesus, o que ela fez? Ela correu para a cidade para contar para as pessoas que Jesus estava ali. E começou a contar para as pessoas e chamar a atenção. Quer dizer, aquela mulher que foi naquele local para evitar chamar a atenção porque não queria ser vista, quando encontrou a Jesus, ela esqueceu de tudo que ela tinha passado. Ela esqueceu que ela já tinha sido casada 5 vezes e estava no 6º relacionamento buscando felicidade. Ela esqueceu que as pessoas apontavam para ela. Ela esqueceu que ela sentia dor, muito provavelmente, quando as pessoas fofocavam e falavam dela. Ela esqueceu a vida dela. Ela esqueceu a si pelo quê? Em prol de evangelizar, para falar sobre Jesus, né? Então ela negou a si, ela negou o fato que ela não queria ser vista, que ela queria evitar as pessoas, ela esqueceu de tudo isso e correu para a cidade para chamar a atenção das pessoas e falar que Jesus estava ali. Então nós também aprendemos com essa mulher, a samaritana, que também devemos o quê? Negar a nós mesmos. E assim como ela foi correndo para falar sobre Jesus, ela se orgulhou de ter encontrado Jesus. De tal modo que ela até esqueceu de tudo que ela desejava fazer naquele dia, ela foi ali simplesmente para buscar água. Ela deixou o seu propósito, que era o desejo da carne dela, o propósito dela daquele dia era buscar água. Ela deixou, e não ser vista, ela deixou de lado o propósito dela de buscar água, deixou de lado ela não querer ser vista e começou a ter uma mudança radical da sua ação a partir do encontro com Jesus. E nós também devemos, a partir do ensinamento de hoje, cada um levar a sua própria cruz. Quando verdadeiramente encontramos o Senhor Jesus, nós devemos nos orgulhar do que o Senhor Jesus fez nas nossas vidas e nos orgulhar quem Ele é. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Amém? E começar a contar às pessoas a respeito desse Jesus, a respeito de Deus, né? Amém? Então, esquecermos da nossa vida, esquecermos o que fazíamos, né? Então, não sei se você tem algum cargo. Eu sou evangelista. O evangelista separa o quê? Tempo e energia, força, por assim dizer, para o quê? Para estar na rua evangelizando. Isso é o quê? Tomar a sua cruz e seguir a Jesus, né? Então ele poderia estar em qualquer lugar, fazendo os desejos da carne dele, mas o quê? Ele prefere negar a si mesmo e começar o quê? A evangelizar em prol do reino dos céus, né? E é isso, amados. Eu trouxe para vocês esse versículo, né? Trouxe para vocês esse versículo, o estudo de hoje. E assim encerramos o capítulo 8, né, de Marcos. E no próximo vídeo vamos começar o 9. Mas eu deixo para vocês o versículo 1, que ainda diz a respeito um pouco do estudo hoje. Tá bom? Capítulo 9, versículo 1 diz assim: Dizia-lhes também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Amém, amados? E é isso. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.